Bem, antes de conhecermos a obra, o legado, os ideais dessa importante figura histórica, precisamos conhecer as origens do autor e um pouco mais sobre sua vida. Kwame Nkrumah nasceu no dia 21 de setembro de 1909 em Nkrumah, na Costa do Ouro, que é o atual Gana. Sua vida é marcada por sua grande luta anticolonial, suas ideias panafricanistas e por sua carreira política. Nkrumah foi o primeiro-ministro de Gana de 1957 a 1960, quando deixou o cargo para assumir a presidência de Gana. De 1960 até 1966, quando foi deposto por um golpe de Estado comandado pelas Forças Armadas ganesas. Porém, não queremos aqui olhar para Nkrumah apenas como um líder político, mas como um grande intelectual que se esforçou profundamente para mudar a sua realidade de todo o continente africano. No começo dos anos 1930, Nkrumah estudou nas melhores escolas de Accra, capital de Gana, até que se mudou para os Estados Unidos em 1935 para estudar na famosa Universidade de Lincoln, na Pensilvânia, onde se formou em Humanidades, Sociologia e Economia no ano de 1939. Completou seu mestrado em Ciência e Educação em 1942 e tentou terminar seu doutorado na Inglaterra, mas por conta de sua forte atuação política, a sua tese acabou sendo interrompida. No ano de 1945, ainda na Inglaterra, Nkrumah juntou outros grandes intelectuais e organizaram o 5º Congresso Panafricanista em Manchester. O congresso foi importantíssimo na época para a difusão das ideias de união, da luta anticolonial e para gerar maior apoio nos processos de independência dos estados africanos, que estavam prestes a começar a acontecer, já que estamos falando do pós-Segunda Guerra Mundial. Em 1947, Nkrumah acaba voltando para Gana e toda essa sua participação política, que já era muito forte, é sintetizada com a criação do Partido União Popular no ano de 1949. O partido promovia uma política de desobediência civil, boicotes e greves inspirados pelas ideias do pacifismo e de não violência gigante, algo que ocorreu, importante lembrar, dentro do contexto do processo de independência de Gana, o que se acabou se afirmando no ano de 1957, com a participação ativa de Nkrumah no processo de negociação com os ingleses para adquirir a independência de Gana. No mesmo ano, ele acaba se tornando primeiro-ministro de Gana, como já foi falado, exercendo o cargo até 1960, quando assume a presidência, assumindo até 66, e foi deposto por um golpe de Estado organizado pelo exército ganês e influenciado pelos Estados Unidos da América, Mais um país aí na extensa lista de países que os Estados Unidos interviram em sua política externa. E o pior ainda é que Nkrumah nem estava em Gana no momento do golpe, e sim em Hanoi, que na época ainda era o Vietnã do Norte. Bem, Nkrumah buscou o exílio e acabou falecendo no dia 27 de abril de 1972, na cidade de Bucareste, na Romênia. Como intelectual, Nkrumah escreveu mais de uma dezena de livros. Deve ser lembrado como alguém que lutou bravamente para mudar sua realidade, principalmente por seu ideal pan-africanista, sua luta anticolonial e por ser um dos principais difusores do socialismo africano. Algo muito importante para entender sua filosofia política, seus conceitos e ideais. E para conhecer um pouco mais sobre Kwame Nkrumah, é só seguir adiante com o nosso podcast. A forma mais perigosa de dominação não é a que prende territórios, mas que controla mentes, economias e decisões políticas. Agora vamos entender um pouquinho do conceito de neocolonialismo a partir da visão de Kwame Nkrumah, um dos maiores líderes do panafricanismo e primeiro presidente de Gana independente. Após a Segunda Guerra Mundial, vários países da África e da Ásia conquistaram independência formal, mas Nkrumah explica que a independência política não significa liberdade real. O poder colonial simplesmente mudou de forma. Para Nkrumah, neocolonialismo é quando um país parece independente, com bandeira, governo, constituição, mas suas decisões fundamentais são controladas por potências externas. A antiga dominação territorial foi substituída por mecanismos econômicos, financeiros, culturais e militares. A metrópole pode até ter ido embora fisicamente, mas continua mandando através de bancos, acordos comerciais, investimentos estrangeiros, corporações e empréstimos. O resultado é um país livre apenas no papel. Os mecanismos do neocolonialismo são basicamente a dependência econômica, onde a exportação de matérias-primas baratas e importação de monofaturados caros, os empréstimos internacionais, que são dívidas que prendem o país e condicionam suas políticas internas, as bases militares e acordos de cooperação que mantêm influência direta, o controle de multinacionais sobre recursos naturais essenciais,
Pressão diplomática e cultural, exemplo, imposição de modelos culturais e de consumo. E qual o lugar da África nessa dinâmica? Nkrumah fala que o neocolonialismo mantém a África fragmentada politicamente, subordinada economicamente e dependente de tecnologia, financiamento e comércio exterior. Por isso ele defende a integração continental, a famosa ideia dos Estados Unidos da África. As consequências do neocolonialismo, segundo Nkrumah, é que ele impede o desenvolvimento autônomo, mantém desigualdades internas, favorece elites locais que colaboram com potências externas, reproduz a lógica colonial, só que disfarçada. Para Nkrumah, o neocolonialismo é a derradeira fase do imperialismo, uma fase silenciosa, sofisticada e muito mais difícil de combater. A luta pela descolonização, portanto, não termina com a independência, mas continua na economia, na cultura e na política. Kwame Nkrumah compreendia a resistência africana como uma consequência direta do pan-africanismo. Para ele, a unificação africana era um instrumento fundamental para garantir a libertação, a soberania e a autodeterminação das nações recém-independentes. Um dos seus principais objetivos era combater o neocolonialismo, que, segundo Nkrumah, se manifestava na dependência de ajuda externa, empréstimos internacionais e alianças militares com potências ocidentais. Esse mecanismo criava um ciclo de dependência financeira que enfraquecia a autonomia dos países africanos e os tornava vulneráveis a novas formas de dominação, seja ela política, econômica, mas também simbólica, reforçando narrativas de desumanização sobre os povos africanos. Para ele, a desunião interna era justamente o que permitia a continuidade dessa exploração, já que enquanto os estados africanos se envolviam em disputas entre os seus próprios povos, forças externas operavam controlando os recursos naturais daquele território. Nkrumah defendia uma união dos estados africanos, que zelasse por sua própria estabilidade, segurança e independência. No seu livro O Consciencismo, ele chegou até a dizer que a África era capaz de evoluir sua própria ideologia e filosofia, a fim de resolver a crise que afetava a consciência africana e estava afetando também sua sociedade. Além disso, ele também sugeriu que era necessário para a África harmonizar as 3 correntes culturais que existiam até então nas sociedades africanas, sendo elas a africana tradicional, a cristã europeia e a islâmica. Os países africanos estavam se movendo em direções contrárias. Muitos países estavam ainda ligados ao seu antigo mestre colonial, e outros, na África Oriental, defendiam com toda a força a necessidade de se atingir uma unidade continental por meio de blocos regionais. Todas essas e outras forças expuseram os países africanos à avareza de seus inimigos. E para Nkrumah, apenas por meio dessa união política, econômica e cultural seria possível romper definitivamente com os laços impostos pela colonização, superar a exploração externa e reconstruir a autoestima, a soberania e a prosperidade das sociedades africanas. A visão pan-africanista de uma unidade foi apoiada pelo conceito de personalidade africana e uma identidade africana não racial. O continente deveria aprender a partir de suas sociedades pré-coloniais e não sacrificar esses valores em nome do progresso material. Kwame Nkrumah foi uma das figuras mais influentes do século XX na política africana e também no pensamento crítico internacional. Como líder da independência de Gana em 1957 e também o primeiro presidente do país, ele se tornou um símbolo de luta contra o colonialismo. E sua principal contribuição foi articular o pan-africanismo como projeto político e cultural. Ele defendia que a verdadeira liberdade dos povos africanos só seria alcançada por meio de uma união continental. Na sua obra A África Deve Se Unir, de 1963, Nkrumah argumentava que a fragmentação herdada do colonialismo enfraquecia os países recém-independentes, perpetuando a dependência externa. E também formulou o conceito do neocolonialismo, que ele apresentou no livro Neocolonialismo, o Último Passo do Imperialismo, de 1965, onde ele denunciava que, mesmo depois da independência formal,
As potências ocidentais, elas mantinham um controle sobre os países africanos por meio de mecanismos econômicos, financeiros e culturais. Para o autor, o imperialismo moderno ele não precisava de uma ocupação territorial direta. Ele bastava impor uma dependência econômica, um comércio desigual e até mesmo uma influência política. Já falando sobre o cenário contemporâneo, com os principais partidos de Gana sendo o Congresso Nacional Democrático, o NDC, o Novo Partido Patriótico, o NPP, impulsionando diferentes variantes do neoliberalismo e também jovens organizações como a Economic Freedom Fighters, a EFF, têm revisitado o pensamento do autor para refletir sobre o papel do Estado e também o desenvolvimento e o lugar da África e Gana no mundo. Eles reafirmam o legado de Nkrumah como um dos grandes arquitetos da independência africana e também um crítico pioneiro nas novas formas de dominação que marcaram o século XX. A trajetória intelectual e política de Kwame Nkrumah revela um esforço para pensar a África a partir de si mesma, reposicionando o continente como sujeito de sua própria história. Sua crítica ao neocolonialismo, uma forma sofisticada de dominação que atuava por meio da dependência econômica, financeira e militar, permanece atual, porque dialoga diretamente com os desafios enfrentados por vários países africanos no século XXI. Para Nkrumah, a resistência africana não era apenas uma resposta política, mas também um projeto cultural de reconstrução identitária, capaz de enfrentar tanto as estruturas materiais quanto as representações simbólicas herdadas da colonização. Nkrumah compreendia que a soberania só poderia ser conquistada plenamente se acompanhada dessa integração política, econômica e cultural, e se fundada em uma filosofia própria, capaz de harmonizar as heranças tradicionais com as influências europeias e islâmicas também. A contínua disputa por recursos estratégicos, pressões de organismos financeiros internacionais e a ingerência geopolítica de potências estrangeiras confirmam muito dos problemas que ele já denunciava nos anos 60. Ao mesmo tempo, a valorização da personalidade africana, a reconstrução da autoestima coletiva e da centralidade cultural na luta política tornam-se hoje elementos essenciais para movimentos sociais, intelectuais e projetos de integração continental, da União Europeia às iniciativas regionais contemporâneas. Assim, a relevância de Nkrumah no presente não se limita ao campo histórico. Ela continua a oferecer ferramentas para pensar alternativas de desenvolvimento, soberania e identidade. Suas ideias convocam a África a reimaginar seu destino fora das estruturas coloniais, reafirmando que a verdadeira libertação exige tanto uma autonomia material quanto reconciliação cultural e filosófica. Cooperação, solidariedade e construção coletiva permanecem ainda um dos caminhos mais potentes para que o continente consolide sua posição no cenário global e reivindique plenamente o direito de se definir nos seus próprios horizontes.